Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. E aí, gente, estão curtindo bastante o carnaval? Espero que sim. Hoje eu vou fazer uma comparação entre várias suculentas verdes. Vou comparar Hakurou com Momoca, com Pit Pride. Então espero que seja bem esclarecedor para vocês. Se vocês gostarem do vídeo, já não esqueça de deixar o like para mim, de comentar para mim quais são as suculentas que vocês têm aí no cultivo de vocês, se vocês conseguiram entender e distinguir cada uma delas, tá bom? Bora pro vídeo? Olha aí, gente, conseguem saber quais são essas plantas? Conseguem ver diferenças entre elas? Hoje é dia de comparar essas verdinhas aqui e ver quem é que vai acertar a identificação dessas plantas, gente. Tem muita suculenta aqui, são todas diferentes, tá? Mas são todas parecidas. Olha que lindeza! Olha quanta variedade de plantas que a gente tem e vamos embora conferir e comparar todas essas plantas para vocês saberem distinguir direitinho quem é quem. A primeira que eu vou mostrar para vocês é a Mellow Yellow. Essa aqui, gente. Essa planta, ela recebe, eu acredito, gente, que também ela receba o nome chamada de Antiqua, que é muito parecida com a Mellow Yellow, tá? Creio que seja a mesma planta, com dois nomes diferentes apenas. Característica da Mellow Yellow. A roseta da Mellow, gente, ela fica mais aberta, ó. De modo geral, a roseta dela se abre. Ela tem uma folha com o início dela mais fino e vai alargando e acaba numa pontinha. Essa pontinha aqui, gente, ó, né? Isso aqui, ó, olha bem para a roseta dela e ela tem essa parte mais côncava. Tá vendo aqui, ó, essa parte aqui afundadinha aqui, ó, né? Ó, observe que essa também tem, né? Essas folhas todas têm essa característica. Esse vinco na planta, tá vendo? Então, isso daqui é que caracteriza a Mellow Yellow. A coloração dela, você vê que é a mais amarelada, principalmente na época do inverno. Essa planta fica com esse tom amarelo aqui, ó, inteirinha. Se aqui fizesse bastante frio, como no exterior, ela ganharia até um pouco mais de contornos rosados. Mas infelizmente aqui no Brasil, pelo menos no meu cultivo, ela ficou todinha amarela. Ela perde todo esse verde aqui, ó. Se eu achar uma foto, eu posto aqui do lado para vocês compararem ela na época do inverno, tá? Proliferação dela é muito fácil, tanto por folha quanto por decapitação. Mudas, você corta uma cabeça e consegue uma muda. Aliás, né, suculentas de modo geral, elas se reproduzem muito melhor aqui, ó, gente, todas por decapitação, tá? E é uma reprodução muito mais rápida de modo geral. Então, essa é a característica da Mellow Yellow. A espessura da folha, pode observar que é mais grossinha, ó. Não é uma folha tão fininha, né? Agora, eu tenho essa aqui, ó, gente, que também tem essa parte do côncavo. Essa daqui é a Hakurou. Ela tem a coloração dela não é tão amarela, né? No inverno ela ganha tons rosados e ela tem uma coloração um pouco mais pálida, né? Parece um tom mais puxado pro gelo, sabe assim? Mais opaco. Ela tem um pouco de pruína também. Essa também tem um pouquinho de pruína, né? Ah, não, ela não tem não. Isso aqui acho que isso aqui não é pruína não. Isso aqui sabe o que que é? É diatomácea. Essa daqui tem pruína sim. Ela tem uma questão assim mais opaca.
Uma planta também de muito fácil cultivo. Ó, observem que as duas, uma do lado da outra, são bem diferentes. São bem diferentes, né? Acho que dá para notar a diferença delas, das duas aqui. Olha só. Essa aqui tem uma folhinha mais pontiaguda, né? E a característica do pé em si, né? Da planta adulta. Essa aqui, quando ela vai crescendo, ela vai ficando altinha. Ah, não que essa aqui não possa ficar, mas essa daqui geralmente fica uma roseta mais baixa. Ela não costuma crescer para cima. A Mellow já costuma crescer um pouco mais para cima, tá? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês essa lindeza aqui que é a Mandala citrus ou momoca. Essa também é uma planta, ó. Essa já a folha dela é bem diferente da folha da Mellow. Primeira diferença, a momoca, ela é arredondada. Pode ver que todas essas folhas dela, ó, são bem arredondadas. Parece uma pétala de rosas, tá vendo? Lembra muito o formato da pétala de rosa mesmo. E a folha, a espessura aqui, ó, da folha é bem mais fina do que a Mellow. Vamos colocar aqui do lado só para vocês. Eu tô partindo da Mellow e vou comparar ela com quase todas aqui para vocês verem as diferenças, tá? Olha como a Mellow é diferente da momoca, né? A momoca realmente ela tem uma folha muito larga aqui, ó. Essa aqui, ó, essa parte aqui, ó, é larga, né? E ela não, essa aqui já é mais longilínea, mais compridinha. Dá para notar bem a diferença daqui essas duas plantas, não dá? Olha, gente, bem diferente mesmo. Agora, uma planta que é bem próxima da momoca é a Peach Pride. Gente, muita gente comprou momoca como Peach Pride e muita gente comprou Peach Pride como momoca, tá? Tem muita confusão entre essas duas plantas aqui. Então, vamos colocar uma ao lado da outra para vocês verem as diferenças. Não sei se vocês vão conseguir observar, mas elas são bem... Eu, pelo menos, consigo ver uma diferença bem grande entre elas. Bom, eu caracterizei bem a momoca, que ela tem essa folha bem larga. Já a Peach Pride não é tão larga quanto a momoca. Pode observar aqui, ó, que a folha dela já é mais comprida, ó, né? E a Peach Pride fica rosada aqui. A momoca não fica assim rosada. A coloração também difere. Essa aqui tem um verde mais limão. Essa aqui tem um verde mais água. É um verde com azulado, eu acho. Olha só. Vê se vocês conseguem ver a diferença de uma com a outra. Ao vivo, não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver, mas é bem diferente, viu? O formato da roseta da momoca é mais fechado, mais próximo de uma rosa, muito parecida com o formato da mandala original, por isso ela é chamada de mandala citrus. E a Peach Pride não, a Peach ela já é um formato um pouco menos rosa, vamos dizer assim. Roseta, a roseta dela não é tão parecida com uma flor, olha só. Mas é linda, né? Ambas são maravilhosas. Todas são super prolíficas, né? A momoca é bem prolífica, a Peach Pride também. Outra diferença é na espessura da folha. A Peach é mais firme e mais grossa. A momoca é mais fina. A folha dela, a espessura dela, aqui, ó, principalmente na borda aqui, ó, quando ela chega aqui, ela faz um fininho. Já a Peach é mais, né, ó, mais regular o crescimento da folha, a espessura da folha.
Por isso que eu acho que essa aqui fica com esse formato mais rosáceo, de mais rosa, e essa aqui fica menos. Fora a coloração, né? Que eu disse pra vocês, essa fica com as bordas rosa, ó. E essa aqui, eu acho que puxa mais pro vermelho, não é tão rosa. A coloração, então, dessa daqui é mais verdinha limão. Essa aqui é um outro tom que até tem um pouco do azul da Glauca, eu acho, sabe? É verde, mas ela puxa um pouco também pro azul da Glauca. Essa planta aqui, eu comprei como Morvan, mas eu não tenho certeza se ela é Morvan mesmo ou não. A diferença dela, principalmente com a Mellow Yellow, gente, ó, é que ela fica mais rosada, mais alaranjada no inverno. A folha dela é muito grossa, dá pra ver que ela é grossa. Já a Mellow também é grossa, mas é diferente, ó. Ela é bem grossa até o final, parece até uma paquivéria, né? Essa planta aqui, ó. Já essa daqui, ela já vai afinando aqui, ó, nessa área da folha. As duas têm essa parte côncava na folha, mas essa é mais pronunciada. A marca é muito mais evidente, né? Deixando ela até mais fofinha, né? E essa daqui não. Outra coisa é o tamanho da roseta. Essa aqui, ó, a minha pelo menos é menor. Essa aqui é bem maior a roseta dela, ó. Característica, essa aqui cresce também fazendo esse formato mais alto, né? E ela dá muita haste floral, essa planta aqui. Já essa aqui quase não dá haste floral. Só porque eu falei, tem uma haste aqui que vai sair. Mas não é uma planta que solta haste floral assim demais, né? Agora, essa daqui solta e forma uns cachos enormes, assim. Então, eu acho que... E a coloração, né? Que é bem diferente uma da outra também. Agora, eu vou mostrar essa daqui, ó. Essa é a Golden Glow. Faz pouco tempo que eu tenho essa planta, mas eu percebi, assim, ela nitidamente diferente da própria Golden Glow, perto da Hakuhou. Olha aqui. Veja que a coloração já difere. A Golden Glow puxa ainda mais para o amarelo. A folha da Golden Glow é mais longilínea, né? Ela é mais estreita. Ela é estreita do começo até o final, quase, tá vendo? Já diferente dessa daqui, que ela é estreita no começo e vai abauloando, arredondando. Perto aqui da Mellow Yellow, a Golden Glow já tem outro aspecto de roseta. Observe que a Mellow tem a roseta muito mais aberta e a quantidade de folhas é menor, né? Deixando então uma roseta bem mais ampla. E a Golden já tem uma roseta mais fechada, com mais folhas próximas, deixando a roseta mais fechada. Eu acho linda essa planta. É uma planta mais antiga, creio que muita gente deva ter. Eu aqui não tinha, mas eu quis essa planta, a Paula que trouxe para mim. A Paula, lá de Águas da Prata, ela vende plantas na casa dela, então eu encomendei essa planta para ela. Porque eu falei, gente, eu achei a Golden realmente muito bonita e próxima das outras ela fica bem diferente. A coloração dela dá um destaque, né? Então eu quis uma muda dessa planta aqui para minha coleção. Por fim, eu vou mostrar a Beach Waves, que é essa planta linda. A minha tá bem pescoçuda. Isso acontece todo o verão. É uma planta que não gosta de ser cultivada no tempo. Para ela não ficar pescoçuda, você tem que proteger ela da chuva, tá? Ela tem uma facilidade de pegar olho negro também. Então, é uma planta que merece proteção. Mas eu não tenho espaço para proteger tantas plantas. Então, ela fica sempre no tempo. Característica dela, gente, é a folha embabadada. Ela tem folhas
com babados nas pontas, tá vendo? Ela lembra muito uma pálida. Peraí, ó. Primeiro eu vou colocar ela aqui, ó, perto da Hakuho, para vocês verem a diferença. Perto da Mellow Yellow, não tem nada a ver com a Mellow. Aí aqui, ó, perto da Peach Pride, tá vendo? Vamos colocar do lado aqui, ó. Bem diferente, né? A coloração dessa Beach Waves, ela é meio furta, sabe? Furta-cor. Neon, perdão. Furta-cor não, neon, eu acho. Aqui, ó, perto da Momoca. Da Momoca, assim, olhando desse jeito, parece mais parecida. Mas olhando aqui, ó, vocês já começam a ver a diferença nas pontas das folhas. Que ela tem o frisado, né, ó, um leve babado. Coisa que a Momoca não tem, né, ó. Essa é a grande diferença. Algumas pálidas são parecidas, mas a diferença dela com a pálida é exatamente esse frisado. Gente, eu queria ter trazido até uma pálida aqui para comparar, mas as minhas pálidas não estão bonitas. Olha só meu vaso com pálida. Isso aqui é uma pálida, né? Olha só a diferença. E eu tenho aquela pálida de folhas mais alongadas. Mas é tão grande o vaso que fica impossível carregar. Então, eu vou trazer só essa daqui, ó, para vocês verem que ela é bem diferente, né? Dessas pálidas também. Tem aquela, então, a pálida de folha arredondada. Eu não sei mais onde que tá aquela. Gente, ó, eu perdendo de novo planta aqui no meu cultivo. Eu jurava que eu tinha um vaso com pálida mais bonito do que esse, tá? Esse aqui é a pálida da folha mais redonda, mas eu não sei onde tá. Eu não sei mesmo onde tá. Tá chovendo já, gente. Então, é isso. Eu acho que deu para vocês perceberem bastante a diferença dessas plantas. Olha aqui. Olha que bacana. Eu acho que assim vocês vão conseguir ver bastante também como elas são próximas na coloração, mas o formato delas é bem diferente, né? Deixa eu puxar essa aqui pra cá, pra ficar mais pertinho. Aí, ó, gente. Olha só. Eu acho que assim vocês conseguem diferenciar bem uma da outra. Não são iguais. Eu acho que eu consegui mostrar pra vocês que não são, né, gente? Ó. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, vocês têm essas plantas? Quais vocês têm? Vocês conseguiram ver as diferenças entre elas? Comenta aí pra mim, pra eu ter um retorno, pra ver se eu tô conseguindo me expressar de maneira bem clara, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!